PT Verde na cidade. A Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, a APA, foi criada pelo Decreto 90.225 no dia 25 de setembro de 1984, resultado de um movimento ambientalista da sociedade civil organizada e da comunidade científica. Tem como foco principal proteger os remanescentes de manguezais situados na cavidade da Baía de Guanabara e assegurar a permanência e sobrevivência de populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, vivendo dos seus recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio com a natureza. Abrange parte dos municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. A ESEC da Guanabara, Estação Ecológica, foi criada pelo decreto sem número do dia 15 de fevereiro de 2006. Possui cerca de 2.000 hectares, abrangendo parte dos municípios de Guapimirim e Itaboraí. É a área da Baía de Guanabara com características ecológicas e biológicas compatíveis com os manguezais, isentos de intervenção humana e agressiva. A ICMBio, Instituição Chico Mendes, faz o replantio em áreas desmatadas em volta da Baía de Guanabara com monitoramento do reflorestamento. Em setembro de 2012, o lixão de Guapimirim foi desativado. Passou a receber uma ajuda de custo do ICMS Verde para bancar o transporte do lixo nos caminhões que levam para a CTR de Itaboraí, Central de Tratamento de Resíduos. A Baía de Guanabara se mantém limpa por dois fatores: as correntes e os manguezais que se formam em ambientes planos, filtrando também os lixos orgânicos. Então, a gente trabalha aqui com duas unidades de conservação. A unidade de conservação são as áreas protegidas, ambientalmente protegidas, todos os países têm, existe uma meta mundial a cumprir e existem aqui no Brasil os 3 níveis, federal, estadual e municipal. Então a gente trabalha aqui em duas unidades de conservação federais, que é a área de proteção ambiental de Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara. E as duas são então administradas, assim como todas as unidades de conservação federais, administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Que também aqui no Rio de Janeiro é responsável pela administração do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, Reserva Biológica de Tinguá e algumas outras. Arraial do Cabo, Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo. E aí a gente sempre lembra que a gente está inserido no bioma Mata Atlântica. O Rio de Janeiro está totalmente inserido no bioma Mata Atlântica, que é o bioma que foi mais devastado no país. Apesar de ter sido mais devastado, ele ainda é considerado de umas áreas consideradas hotspots, uma área com muita biodiversidade no planeta, apesar de ter sobrado tão pouco, ainda é rica, apesar de ter sobrado tão pouco. E o Rio de Janeiro é um estado hoje que tem menos desmatamento, de toda a Mata Atlântica. Então isso é uma coisa boa, apesar de todo o passado, que hoje a gente tem conseguido. E aí, para entender bem onde a gente está, onde a gente se situa, nessas duas unidades de conservação e da onde elas surgiram, aqui esse limite em verde é a área de proteção ambiental de Guapimirim, e em vermelho a Estação Ecológica da Guanabara. A gente está mais ou menos aqui,
né, na confluência aqui, é a estrada que vocês vieram, a BR-493, e a gente estaria mais ou menos aqui. Então, a gente pega uma área marinha, né, vocês estão vendo aqui o recôncavo leste da Baía de Guanabara, uns manguezais e algumas áreas de sítios e até de bairros, tá? Como é o caso de Tambi, de Guaxindiba aqui. A APA ela é de 1984, foi criada a partir de um movimento que surgiu na universidade, ganhou corpo com a sociedade, junto ao governo, porque se viu que já estava, essa ocupação aqui já estava crescendo muito, aqui já em São Gonçalo, aqui em Duque de Caxias, e os pesquisadores olharam e falaram, se a gente não fizer alguma coisa para proteger isso aqui, vai ser totalmente urbanizado, como foi o resto da Bahia. Né? Lembrar que a Baía de Guanabara, a Baixada Fluminense, ela era toda rodeada por manguezais, né? Por isso era uma baía tão rica. E se não fosse esse último pedaço aqui, certamente a Bahia não teria vida que tem mais hoje. Tá? Os últimos rios que chegam com vida na Baía de Guanabara passam por aqui, não por conta da própria área de proteção ambiental, mas por conta daqui ser a área menos urbanizada, né, da Bahia. São rios aqui que vêm da região de Cachoeira de Macacu, né, dessa porção leste aqui, que são áreas menos urbanizadas. Bom, e a Estação Ecológica da Guanabara, ela foi criada já bem mais recente, então a APA de 84. A Estação Ecológica, ela foi criada em 2006, né, vai fazer 10 anos ano que vem. Com a intenção de proteger esse miolo mais conservado mesmo da Bahia. Aqui é a gema, a parte mais preciosa, o tesouro mais preservado que a gente tem na Bahia, esse pedaço aqui. Tá? Que de alguma forma essa área já sofreu muito, já foi desmatada também, não toda, mas ela já sofreu muito com desmatamento. E hoje os nossos dados são de voltar o manguezal a crescer. Então, enquanto o Brasil todo ano fala das taxas de desmatamento, aqui a gente fala das taxas de recuperação florestal. Tá? Então, aqui a gente está voltando com o manguezal. Além de proteger, nos últimos quase 5 anos, já tem trabalhado com a questão de plantio mesmo de manguezal para voltar em áreas que já tinham sido muito alteradas. Tá? Então, para mostrar que o papel dessas duas áreas, né, onde a gente tem essas duas unidades, para a Baía de Guanabara. Tá? A Baía dela se mantém limpa por 2 fatores, basicamente, né, que são a APA, esses manguezais, e as correntes que entram aqui e saem. Tá? Então, os botos que tem, os 37 botos que ainda tem na Baía de Guanabara, eles ocorrem principalmente aqui dentro da APA. Tem pouco. São Gonçalo trata muitíssimo pouco. O município de São Gonçalo tem uma estação de tratamento de esgoto que deveria tratar aí 25% do esgoto de São Gonçalo. Agora, por que eu vou dizer de porque os recursos foram mal empregados? Por que nós, mesmo com o investimento que nós fizemos, nós não alcançamos as metas que deveriam ser alcançadas? Quando a gente vê agora o governador falar assim, nós não tínhamos um plano de alcançar 80% do tratamento do esgoto, mas só vamos chegar a 50%. Por quê? Porque as obras são mal planejadas, porque não existe coordenação entre as diversas esferas do poder público para alcançar esse objetivo. Então foi feita uma estação de tratamento de esgoto no município de São Gonçalo, no curso da bacia do Rio Alcântara, que é o principal rio que passa aqui, que depois vai dar no Rio Guaxindiba, que chega aqui nessa região da APA de Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara. Esse rio é um canal de esgoto. Por que esse não é tratado? Tem uma estação de tratamento de esgoto? Tem. A estação de tratamento de esgoto funciona? Funciona. Só que ela funciona com 25% da capacidade dela. Significa que 75% daquele investimento foi perdido, ele não é usado. Por que ele não é usado? Porque o município não fez, a SEDAI, quem tiver a obrigação de fazer, as redes de coleta de esgoto. Não fez redes de coleta de esgoto. Então você tem um parque de tratamento de esgoto montado, uma captação pequena, que funciona há mais de 20 anos, num município que não trata o seu esgoto, e a estação está lá. E sabe o que vai acontecer com a estação agora? Ela vai ser desativada. Vão fazer uma nova, maior ainda. E vão fazer as redes de esgoto
de captação, é isso que precisa ser cobrado. Não vou fazer as redes. Não sei. Não fizeram anteriormente. Isso é São Gonçalo, que é do lado de cá, o nosso maior problema, porque é onde tem mais gente. Quanto mais gente junto, mais você aumenta o problema. Você também pode facilitar a solução, porque se as pessoas estão mais próximas, fica mais fácil fazer uma grande solução. Para um município como Guapimirim, como um município pequeno, as pessoas estão mais espalhadas, pequenas soluções podem ser mais adequadas. Mas aqui, grande, muita gente mas precisa ter investimento e precisa ser. Não adianta você fazer só uma coisa, só construir a estação de tratamento de esgoto. Precisa construir a estação e fazer as redes. E não foi feito. Então esse é o problema. O município de Itaboraí fez diversas pequenas estações de tratamento de esgoto. Foi a outra opção. O que aconteceu? Apenas uma funciona precariamente, não tem gente trabalhando direito lá, não tem capacidade técnica, o esgoto entra e sai igual que entra. 3 outras foram construídas e só tem um tanque, juntando mosquito da dengue dentro, mas não tem tratamento de esgoto. Magé não tem nenhuma estação de tratamento de esgoto que eu conheço. O dinheiro foi jogado fora, como Caetano Veloso diz, é construção e já é ruína. Porque o dinheiro já foi jogado fora. A gente pegou o dinheiro e entrou pelo ralo. Foi parar no bolso de algumas pessoas e o resto está lá perdendo. Precisa haver uma coleta seletiva nos municípios, para separação e recolhimento dos resíduos descartados por empresas e pessoas. Assim, levando o lixo bruto para as CRTs e o lixo orgânico poderá ser transformado em adubos orgânicos. Precisa haver uma contenção de chorume, pois esse líquido altamente poluente gerado a partir da decomposição do lixo, que contamina o lençol freático e acaba na Baía de Guanabara. Mesmo com o fechamento de alguns lixões em torno da Baía de Guanabara, a poluição não acaba de imediato. A produção de chorume e a emissão de gases ainda continuam por um período de 20 a 25 anos. Os aterros sanitários são lugares destinados ao depósito de resíduos sólidos, porém, não estão preparados para receberem esse lixo. Precisa de um preparo para o local destinado para os lixos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado. E a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Como é que o senhor vê a implantação da política de saneamento de resíduos sólidos na Baía de Guanabara? Na realidade, o saneamento vem sendo tratado de forma não muito prioritária, não é de hoje, já há muito tempo. A história do saneamento se confunde com a falta de prioridade nas políticas públicas. Já desde longa data que as ações governamentais não dão a ênfase necessária ao que o saneamento requer. E, então, as políticas públicas não contemplam uma ação prioritária ao saneamento e nem tampouco há uma destinação de recursos capazes de atender a alta demanda que tem o saneamento. À medida que as populações crescem, à medida que as populações se aglomeram, à medida que nós temos as concentrações urbanas, o que nós vamos tendo? Maiores demandas de saneamento. E a política de saneamento não acompanha essa demanda. Então, nós estamos sempre correndo atrás, ou seja, o saneamento fica sempre atrás. Então, como há falta de saneamento, nós temos os problemas todos decorrentes dessa falta de saneamento. É importante também que o consumidor final tenha como obrigação de devolver eletrônicos e pilhas usadas no próprio local de compra, para que possam levar os produtos para os fabricantes, para que lá possam fazer a reutilização desses materiais. Estamos aqui com o senhor Júlio, vamos fazer algumas perguntinhas para ele também. Então, senhor Júlio, qual é o impacto do despejo de esgoto sem tratamento no APA de Guapimirim ou nos rios que vão ao APA de Guapimirim?
Então, a APA de Guapimirim é uma grande extensão de manguezal que tem aqui na Baía de Guanabara, o que restou de manguezal na Baía de Guanabara, e serve como um grande filtro para diminuir a poluição que chega nos rios que vêm para a Baía de Guanabara, especialmente aqui na parte leste. O grande problema é que quase todos os municípios que estão aqui, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Guapimirim, que são os 4 municípios que têm território dentro dessa APA, e os rios que vêm para a APA recebem esgoto sem tratamento. O nível de tratamento é muito pequeno, o percentual é muito pequeno, e falta, na verdade, interligação da casa das pessoas, do seu esgoto, para uma estação de tratamento de esgoto. Muitas vezes as pessoas têm nas suas casas uma rede de esgoto, mas essa rede, na verdade, é uma rede de águas pluviais, é uma rede de água para trazer água de chuva. E essa água vem diretamente para os rios sem tratamento. Em alguns locais, como no município de São Gonçalo, onde tem uma estação de tratamento de esgoto no rio Alcântara, ela foi construída há mais de 20 anos, mas ela não foi feita a rede coletora de esgoto para a estação. Então você tem a estação montada e não tem o tratamento, porque o esgoto não chega na estação. Então esse é um grande problema que traz estresse, traz perda de qualidade para o ecossistema manguezal que está sendo protegido na APA de Guanabara, na APA de Guapimirim e na Estação Ecológica da Guanabara. Então, e como está a destinação de resíduos sólidos nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Magé e Guapimirim? Bom, nos últimos anos, por grande esforço da sociedade, por grande esforço das promotorias públicas, e das próprias ONGs e autoridades ambientais, os lixões estão sendo finalmente fechados. O último que foi fechado foi o de município de Magé, o lixão de Bongaba, que foi fechado no início desse ano, o de Guapimirim, o de Itaboraí e o grande lixão de Itaoca foram fechados ao longo da década do segundo milênio, né, entre 2010 e 2015, mas esses lixões ainda não foram recuperados, ainda não foram remediados. A grande maioria deles ainda produz chorume para dentro da Baía de Guanabara. Então há uma necessidade grande de que esses lixões sejam remediados, eles sejam recuperados para que essas áreas não fiquem como grandes cicatrizes na natureza. E é importante que haja um esforço dos municípios, né, das administrações municipais e da sua população, no sentido de reduzir a quantidade de lixo, reutilizar parte daqueles produtos que são possíveis de reutilizar e fazer uma coleta seletiva para que o material orgânico seja transformado em composto orgânico para ser utilizado nas hortas e na adubação, e que o material que seja passível de ser reciclagem e ser reutilizado em processos industriais como o plástico, como os metais e o papelão, possa ser reutilizado, reciclado e diminuir o recurso que é empregado para levar esse material para os aterros controlados, porque isso tem um custo para o município. Esse recurso deveria ser investido na coleta seletiva e redução desse material que está sendo levado para os aterros controlados. A educação ambiental e educocomunicação foi desenvolvida pela ICMBio, com o objetivo da participação cidadã na gestão do meio ambiente, entendido como bem de uso comum dos brasileiros. A APA Guapimirim e a ESEC Guanabara, como parte do programa, recebem visitas de escolas interessadas em aprofundar os conteúdos trabalhados em sala de aula, através de experiências práticas no campo, assim permitindo o contato e a observação direta com o meio ambiente, estimulando a interação e a compreensão dos alunos com o que acontece no ambiente. Então, estamos aqui com a Juliana no Minhocário, como vocês podem observar. O que cada cidadão pode fazer para ajudar a melhorar os problemas que vêm atingindo a Baía de Guanabara? Bom, um dos grandes problemas que ainda tem na Baía de Guanabara é a poluição que vem das próprias casas, né? A poluição industrial existe também, mas ela de alguma forma é mais fácil de controlar,
né? Porque são menos, tem toda uma fiscalização, mas a de cada casa ela é mais difícil, né? Então tem tanto a questão do esgoto quanto a questão do lixo, né? A questão do lixo, que é uma coisa muito simples, né, de cada um poder fazer alguma coisa, a gente fala assim, cada pessoa produz mais ou menos, na classe média, 1 quilo de chamado de resíduos por dia, né, de tudo que a gente produz. Desse 1 quilo, metade mais ou menos são de orgânicos, é resto de legumes, resto de fruta, casca de ovo, borra de café. Isso tudo pode virar adubo, né? Então a gente está aqui num minhocário, né? Vocês podem ver, isso aqui foi feito de uma maneira bem simples, bem rústica. O resto da alimentação dos nossos funcionários vem para cá. Então, se a gente olhar aqui, não, isso aqui não tem nada além de matéria orgânica, resto de folha, né, que cai no chão, e as minhocas estão aí fazendo seu trabalho. Olha a qualidade disso aqui, né? Você olha ali a nossa horta, então tudo que é usado, que é feito daqui, vai para a horta, né, que não tem nenhum tipo de insumo químico, de adubo, de agrotóxico, nada, né? Só essa coisa boa aqui que sai do nosso minhocário, né? Além disso, desse lixo, que eu falei, meio quilo mais ou menos orgânico, mais ou menos desses outros 50%, né, mais ou menos esse outro meio quilo, a gente pode falar que mais ou menos 300, 400 gramas são de recicláveis, são de materiais que pode ser, ou que a gente pode usar de novo, nem precisaria estar no lixo, né? Uma sacolinha plástica, muitas vezes a pessoa joga no lixo e ela podia usar de novo. Nem precisaria usar sacolinha, né? Cada um podia levar a sua sacola de pano. Mas são materiais que, vamos lá, você não vai mais usar o papelão, mas você então tem que ter a coleta seletiva, né? Ou se cada um pode mandar para algum lugar que tenha coleta seletiva, os condomínios. Aqui, por exemplo, a cooperativa de Bongaba de Magé vem recolher esses recicláveis que a gente traz e separa aqui. Tá? Então, os condomínios, por exemplo, podem acionar uma cooperativa de catadores dessa e mandar diretamente para a cooperativa, né? E ajuda também a gerar renda para essas pessoas. Se não, é cobrar, né, da prefeitura que tenha coleta seletiva. As prefeituras são obrigadas a oferecer coleta seletiva pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E óbvio, aquele restinho que é lixo mesmo, colocar no dia certo para que seja recolhido e cobrar da prefeitura que tenha o destino correto, que é o aterro sanitário. A questão de esgoto é mais complicada. É uma questão também bem poluidora da Baía de Guanabara. E aí, sim, uma coisa que aí é cobrar muito, né, das prefeituras que façam o saneamento. E se as pessoas ainda quiserem de fato contribuir, existem formas de, se cada um cuidar do que sai da sua casa, a gente não precisaria ficar cuidando lá no final, né, se cada um cuidasse do seu. Então existem formas de ter banheiros que poluem menos, tá? Principalmente nas áreas rurais, isso é bem tranquilo de fazer, a gente chama de saneamento local, né? Da gente fazer um sistema de tratamento desse esgoto no próprio terreno. Tá? Então ela já chega no rio praticamente limpa, então tem várias propriedades que fazem isso, né? E aí seria uma coisa para muito mais conversa, mas existe essa possibilidade, principalmente em áreas que tem quintal, é muito fácil, tranquilo de tratar o seu próprio esgoto também. E referente ao trabalho de educação ambiental, pode-se contribuir de alguma forma para a conservação dessas áreas? A educação ambiental é fundamental, né? Todo mundo pode fazer educação ambiental, vocês estão fazendo educação ambiental, a gente fala que é um processo, né? Educação ambiental não é só falar que a planta é bonitinha. A educação ambiental é fazer com que as pessoas compreendam a importância do ambiente, né? Hoje as pessoas estão muito distantes da natureza, não percebem que a gente faz parte dessa natureza, né? A gente é um animal como todos os outros, a gente depende desse ar, depende da água, depende das plantas, depende dos outros bichos, né? Então a gente
faz parte disso. Só que hoje as pessoas se acham desconectadas, acham que natureza é lá e eu cá e eu sou outra coisa. Geralmente as pessoas acham que estão acima da natureza, inclusive, né? Então a educação ambiental tem esse papel de mostrar que as pessoas estão dentro disso e que elas têm um papel de serem cidadãos de fato, né? De contribuir para a melhoria desse lugar onde elas vivem, de tentar solucionar os problemas, e até as crianças, os jovens também podem fazer isso, né? A gente pode fazer pequenas ações dentro de casa, na rua, no seu bairro, na cidade, e quando fica muito acima a gente cobra, né? A gente cobra do poder público tá aí para isso. A gente também aqui é um órgão governamental, né? É importante que a gente seja cobrado também pela sociedade, porque é assim que funciona, né? As coisas, a gente precisa se inserir, precisa mostrar que isso é importante para a sociedade, para as coisas poderem também andar, tá? Então é importante que a educação ambiental esteja em todos os níveis. Não é pensar que a educação ambiental é só o professor de ciências que dá, não, são todos, a escola como um todo, os pais, né, o pastor, o padre, os meios de comunicação, todo mundo, a educação ambiental tem que estar, na verdade, entranhada no trabalho de todo mundo.